Pessoal, no meu cronograma está aqui de 8 às 11, 14 às 18. Vamos tocar até 11h30, para não, tá? Tá? Porque senão 8 às 11 fica muito curto. É. Eu acho que 2 horas de almoço tá bom, hein, pessoal? A gente volta 1h30 em vez de 2, porque tem matéria pra cacete aqui, hein? Pode ser? A gente vai até 11h30, adianta 30 minutos, ganha 30 minutos antes e ganha 30 minutos. Pode ser? Tá? Pessoal, princípios da soberania dos veredictos. Ou seja, se caiu alguma coisa de júri para você, você vai lá no artigo 5º, inciso 38. Júri, peça ou questão, você vai lá no 35.8, para ver se ofende algum dos dispositivos ali. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa. Tá? A plenitude de defesa, ele é uma garantia constitucional que vai além da ampla defesa. Tá? Ele é mais largo ainda. Ou seja, aqui, ó, por esta garantia, é que o sujeito pode, inclusive, utilizar as cartas psicografadas. Por que o juiz não pode impedir o réu de utilizar uma carta psicografada? Por causa da plenitude de defesa. Tá? O sigilo das votações significa dizer que se na sua questão houve a violação, alguém revelou ali na hora, tal, sigilo das votações. Soberania dos veredictos, nós vamos verificar, tá? Significa dizer que a decisão dos jurados é soberana, não pode o magistrado contrariar o presidente e não pode o tribunal também, exceto nos casos previstos em lei. Cabe recurso contra decisão do tribunal do júri? Cabe. Mas nos limites ali determinados. Por exemplo, se os jurados resolverem absolver, pode o Ministério Público recorrer para o tribunal condenar? Não. Mas pode o Ministério Público recorrer para o tribunal anular o julgamento. Tá? Aí faz outro julgamento. Aí no segundo julgamento, se mantiver a mesma decisão, não pode ter o mesmo recurso 2 vezes. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Lembrando que aqui eu posso colocar os dolosos e conexos. Um latrocínio pode ir para o júri? Se ele estiver conexo com um crime doloso contra a vida, perfeito. Se não, né? Pode. Plenitude de defesa. Aí é aquele negócio, né? Isso. É o conjunto probatório. Você pega o conjunto probatório. Lembrando o seguinte, que os jurados são soberanos. Os jurados absolveram. Cabe ao Ministério Público interpor o recurso. Os próximos jurados, já que não pode ser o mesmo, absolveram, acabou. Não cabe mais recurso alegando a mesma situação, digo, contrariedade à prova dos autos, 2 vezes. Tá? Vamos numa questão para explorar melhor? Pessoal, o ideal é os senhores esse material, tá? Depois, à tarde, se puder, tá bom? Fernando foi pronunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado que teve como vítima Henrique. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, o réu e sua namorada, ouvida na condição de informante, afirmaram que Henrique iniciou agressões contra Fernando e que este agiu em legítima defesa, ó. Tá? Vamos lá. Por sua vez, a namorada da vítima e uma testemunha presencial asseguraram que não houve qualquer agressão pretérita por parte de Henrique. Então, vamos parar só até aqui, pessoal. Veja bem,
é regra aqui, questão de versões. Versões no tribunal do júri. Quando tem duas versões, o jurado pode escolher qualquer uma. Aqui nós temos duas versões. Aqui nós temos a versão da legítima defesa e nós temos da inexistência de legítima defesa. Por que isso é interessante? Vamos ver o que aconteceu mais para frente. Tá? Então, isso aqui estão nos autos. Ora, se estão nos autos, o jurado pode escolher qualquer um dele. Se ele foi condenado, não pode a defesa dizer que é contra a prova dos autos, a menos que ela tenha outras. Se foi absolvido, não pode o Ministério Público contra a prova dos autos, porque tem as duas versões nos autos. E a jurisprudência é claro. Quando os jurados optarem por uma das versões, não há o que se falar em condenação contra a prova dos autos, que está lá no 593, inciso 3º, a linha D. Se você pegar a linha D, está lá. Ó. É um dos fundamentos do recurso no tribunal do júri. Do CPP. Do CPP. Você viu aí? Beleza. Então, esse aqui é um fundamento do recurso de apelação, mas já adianto para os senhores que quando no processo tiver duas versões, esse fundamento não cola, vamos dizer, esse fundamento não subsiste, né? Então, vamos lá, então. Aqui eu tenho, ó, o réu e sua namorada, ouvida na condição de informante, afirmaram que Henrique iniciou agressões contra Fernando e que este agiu em legítima defesa. Está lá, legítima defesa. Por sua vez, a namorada da vítima e uma testemunha presencial asseguraram que não houve qualquer agressão pretéria, inexistência de legítima defesa. No momento do julgamento, os jurados reconheceram a autoria, ele é o autor, a materialidade que realmente houve, mas optaram por absolver. Pode, princípio da soberania dos veredictos. Inconformado, o MP apresentou o recurso de apelação com fundamento no 593, inciso 3º, linha D, olha lá, ó, do CPP, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. Opa! Quando existirem duas versões e os jurados optarem por uma delas, e ele optou, tanto que absolveu, não pode alegar contrariedade à prova dos autos. Ah, o julgamento foi contra a prova dos autos. Não. Cite um exemplo de julgamento contra a prova dos autos. Tá? Isso. Cite um exemplo contra a prova dos autos. Ó, todas as testemunhas indicaram que o réu repeliu uma agressão. Todas. Mas considerando o antecedente dele, que já é reiteradas vezes que foi condenado por homicídio, os jurados condenaram nesta. Dane-se a ficha. Aqui tem, porque todas as provas dos autos falaram que ele repeliu e ele mesmo assim foi condenado. Esse é um exemplo de julgamento contra a prova dos autos. Defesa. No recurso dela vai com fundamento no artigo, vem a interpor apelação com fundamento no artigo 593, inciso 3º, a linha D. Beleza? Esse aqui não poderia o MP usar esse fundamento. Na verdade, ele tinha que usar outro fundamento. Quais são os outros fundamentos do inciso 3º? Então, vamos lá. O 593, eu tenho vários fundamentos. Eu quero só do 3. Ó, A. Não, vamos no A. O A. Qual é? 3. 3A. Nulidade. Depois da pronúncia, não é isso? B.
Ó, sentença de quem? Do presidente. Contra a lei ou contra os jurados. Vou te dar um exemplo disso aqui. Ó. Os jurados, ao responder o quesito sobre a absolvição, afirmaram que ele deveria ser absolvido. Mas o juiz condenou, achando que aquele quesito foi respondido de forma errônea. Por exemplo, ô jurado, como é que vocês reconhecem que ele é o autor? Reconhece que tem materialidade e mesmo assim absolve? O presidente pode falar, você é doido? E condena. Recurso nele. Recurso com base em quê? 593, inciso 3º, a linha B. Porque você não quer a nulidade. Você quer corrigir a sentença para fazer prevalecer o princípio da soberania. O juiz, não interessa se os jurados falaram, tem materialidade, foi ele, mas mesmo assim absolvemos. Está no 583 do CPP. É assim que deve ser feito. Os jurados absolvem? Sim, acabou. Beleza? Eu tive uma situação que o sujeito foi, o jurado, existiu a materialidade? Sim. Os jurados é autor? Sim. Os jurados absolvem? Sim. O juiz falou assim, não, vocês não podem responder assim aqui, porque vocês já disseram que é ele. Como é que vocês vão dizer que é assim? E repetiu a votação. Vou repetir de novo. Nulidade, o tribunal anulou e mandou para a júri de novo. Falei, não, E olha que não foi um recurso que eu nem gostei do resultado, porque o certo não era mandar para a júri, tá? O certo, porque anula a partir daquele momento. Ele anulou um pouquinho para trás, cara. Ora, para aí, ó. Se a nulidade foi dentro da sala secreta, depois que ele respondeu A, B e C, ele respondeu, teve a materialidade? Teve, pô, olha o cadáver aí nas folhas tais. Ele foi o autor? Sim, olha aí, ó. Ele absolve? 4-3, sim, então está absolvido. O juiz falou, não, vocês não podem dar essa resposta. Vou repetir a votação. Ele repetiu. Qual deveria ser o correto do tribunal? O tribunal anular, devolver para que o juiz dê nova sentença, respeitando-se este quesito. Esse era o correto. Por que eu não fiz isso? Porque o advogado que fez o júri comeu uma barriga tremenda. Eu entrei no recurso. O cara foi condenado a 25 anos. Ele comeu uma barriga por quê? Porque ele não pediu para constar em ata. E no júri, tudo que tiver na sala secreta, você tem que constar em ata. A sala é secreta, irmão. A sala é secreta. Olha lá o princípio do sigilo das votações. E aí, como é que a gente quebra esse trem? Entendeu? Eu ligo para ele, quando me procurar, cara, teve o réu está falando que parece que repetiram a votação que você falou para ele. É verdade. Falei, bicho, você não constou em ata, não? Não. Falei, precluiu. Acabou, precluiu. O que aconteceu? Eu peguei um jurado, levamos no cartório e fez ele contar o que aconteceu lá dentro. Correu risco de levar uma paulada, inclusive, do tribunal e da OAB, porque eu estou quebrando o sigilo das votações. E eu estou quebrando o sigilo da votação. O jurado, você vai contar? Contou. Porque eu estou em jogo, estado de necessidade. Se o Estado autoriza até matar, não vai autorizar eu sacramentar o sigilo das votações em razão de uma nulidade absoluta? Entendeu? Aí, teve que fazer isso aqui e depois, aí pedir a nulidade. Porque se é demais esse cara de pau, pedir para o tribunal anular só isso aqui e mandar o juiz absolver. Mas o STJ, num caso lá de São Paulo, anulou e voltou o processo para o juiz corrigir a sentença, e não do júri. Tá certo? Porque a nulidade é a partir do ato. Se o ato aqui está válido, essa pergunta tem nulidade? Não. Essa pergunta tem nulidade? A nulidade foi aqui, corretíssimo, STJ. Tá certo? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, foi esse exemplo. C, letra C, do 5933.
Ó, no que tange a dosimetria da pena. Ah, o juiz não reconheceu a atenuante e tal. Esses são os fundamentos, pessoal. Cuidado se sua prova cair uma peça de júri e você está defendendo o réu. O seu recurso vai ser no 593. Você tem que verificar qual é o ponto que você está recorrendo. De contrário, provas dos autos. Olha a barriga que comeu o MP ali, ó. Ele entra com recurso, alegando 593, inciso 3º D. Cadê? O Ministério Público, esse seu recurso não pode. Não pode porque tem duas versões. Ó. Se tem duas versões, esse aqui já não pode mais. Ó. Você tem que caçar uma dessas aqui. Ó. Vamos ver se teve alguma dessas? A família de Fernando fica preocupada. Mas Fernando não foi absolvido? Fernando foi absolvido. Está preocupado com o quê? Não tem o que nós fazermos. Então vamos lá? A família de Fernando fica preocupado com o recurso, em especial porque afirma que todos tinham conhecimento que dois jurados que atuaram no julgamento eram irmãos. Todos tinham. Significa que inclusive o MP, cara. Entendeu? Pô, o MP, o juiz, você deixou dois jurados atuarem, duas pessoas atuarem na mesma sessão, não pode. Você não pode ter parente na mesma sessão. Ora, se você é irmão dela, um vai influenciar o outro. Tá certo? Não pode. E por isso que falou, estou preocupado, porque mesmo te sendo absolvido, e se o tribunal anular por causa dessa nulidade, que é uma nulidade absoluta, vamos dizer. Mas vamos lá. Mas em momento algum isso foi questionado pelas partes, alegado no recurso ou avaliado pelo juiz. Cara, o MP, o Ministério Público do Estado tal, vem interpor recurso contra a sentença do Tribunal do Júri, com base no artigo 593, A, exatamente, e não a linha D. Você está vendo ali? Aí continua. Considerando a situação narrada, esclareça, na condição de advogado de Fernando, os seguintes questionamentos da família do réu. Letra A. A decisão do jurado foi manifestamente contrária à prova dos autos? Resposta: não. Tendo em vista que, havendo duas versões, os jurados poderão escolher qualquer delas. Ponto. Soberania dos vereditos, artigo 5º, inciso 38, a linha tal. Pronto. Exatamente. Tá? Poderá o tribunal, no recurso do Ministério Público, anular o julgamento com fundamento e nulidade na formação do conselho de sentença. Você entendeu ou não? Ele pode anular? Será que pode? Vamos ver. Você não entendeu? Isso. Ah, entendi. Então, vamos lá. O tribunal do júri, pessoal, o tribunal do júri é composto de 25 pessoas. Tá certo? 25 jurados mais um juiz-presidente. 25 jurados. 25 jurados. Beleza? Desses 25, desses 25, é possível que nesses 25 tenha dois irmãos. Marido e mulher, não tem problema, nos 25. Agora, no dia do julgamento, desses 25 serão escolhidos 7. Então, desses 25, será formado o conselho de sentença. 7 pessoas. No conselho de sentença não pode ter parentesco. Não pode ter parentesco, tá? Olha lá, vamos ver se trouxe os artigos aqui já para vocês. Ó. Deixa eu ver aqui e tal. Não trouxe.
Qual? Não. O 593 é apelação. É apelação. Se você pegar o 593, fala, caberá apelação, 1, das sentenças condenatórias, ou absolutória, 2, das sentenças definitivas ou com força definitiva. Especificamente, esse aqui é porque nós estamos falando dos jurados. Agora, no júri, obrigatoriamente, eu tenho que estar no 593. Inciso 3º. Agora, A, B, C ou D? Isso. Sabe por que isso, pessoal? Pelo seguinte, tanto devoluto quanto apelado. O MP, você não apelou da nulidade. Olha lá. Ó. Tá? Então, aqui, ó, 4. Lê para nós aí. Beleza? Agora tem uma coisa. Vamos lá? Aqui, ó. A decisão do jurado foi manifesta, já matamos. Poderá o tribunal do júri, no tribunal, o recurso do MP anular o julgamento por ofensa ao artigo 448? A sua resposta é não. Por quê? Aí você vai dizer, porque o MP não apelou da nulidade. Porque o MP não apelou da nulidade. Ele apelou por outro fundamento. Isso. A súmula acho que é 713, não tem? Deve ter. Vê a 713. E o 591? O 591? Como é que faz essa súmula? Como é que fala de novo? Como é que ela fala? O Ministério Público, você só devolve para o tribunal aquilo que você se insurgiu. Você não se insurgiu contra a nulidade. Cara, é flagrante a nulidade, porque 2 irmãos. Não pode, cara. Não pode 2 irmãos. Agora eu pergunto para você, se o tribunal reconhecer essa nulidade, ela é benéfica ou maléfica para o réu? Maléfica, porque vai anular e ele vai a novo julgamento e corre o risco do quê? De ser condenado. Então, se é maléfica, mais ainda o tribunal não pode reconhecer de nulidade não arguida pela acusação. Não pode reconhecer, acho que é o 160, não é? Não é? Como é que é a 160? Ué, o Ministério Público não arguiu? Então, tá, não pode. Não pode de ofício, ou seja... Então, por isso que ele fala, Fernando está preocupado, a família de Fernando fica preocupado com o recurso, em especial porque afirma que todos tinham conhecimento que 2 dos jurados que atuaram no julgamento eram irmãos. Mas em momento algum isso foi questionado, precluiu. Pelas partes, alegado, não foi alegado no recurso ou avaliado pelo juiz, precluiu. Deveria o MP... Vem interpor recurso com base no artigo 593, inciso 3º, a linha A. E tranquilo. Ele, num parágrafo ele matava, conforme certidão de nascimento tal, parará, verifica que 2 jurados eram irmãos, portanto, já era.
Nulidade. Aí, se ele quisesse, agora lembrando, que aí ele teria que colocar na interposição dele, vem interpor recurso, com base no artigo 593, inciso 3º, alíneas A e D. Aí sim, aí beleza, aí já disse, tá? Ele suscitou. Por quê? Porque a súmula 713 fala, ó, o tribunal fica adstrito, só pode analisar aquilo que você recorreu. Pronto, tá? Agora, pessoal, vê essa súmula de novo aí. Vê a súmula de novo. A 160. Isso, pessoal. E se fosse ao contrário? E se fosse ao contrário? Os jurados condenaram para beneficiar. A contrário, o senso pode. A súmula fala é nula para prejudicar, porque ele fala da acusação. Então pode a nulidade ser reconhecida de ofício para beneficiar. Entendeu? É. Beleza? Só se ele questionar, né? É. Tá. Não, mas só pode cobrar na prova. A defesa insurgiu contra tal. Porém, lá no tribunal, de ofício, o tribunal reconheceu a nulidade, tendo em vista a ofensa ao artigo 448. Ih, caramba, e agora? Pode? Pode. Entendeu? Então está aqui, ó. Resposta não, a decisão do jurado não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois está baseada em uma das versões existentes nos autos, ou porque as declarações do réu e de sua namorada escoaram a decisão 0,45, devendo prevalecer a soberania dos veredictos ou íntima convicção do jurado 0,15. Ele não colocou o dispositivo. Tá? Não colocou dispositivo, você não vai cair nessa, você vai colocar conforme o artigo 5º, inciso 38, a linha, aí tem a linha lá, A, B, C ou D. Se nós fôssemos colocar, ó, qual seria a nossa linha? Artigo 5º, inciso 38, a linha C. Beleza? Aí vai. A outra pergunta, o que interessa para nós, seria isso aqui, ó. Poderá o tribunal, no recurso do MP, anular o julgamento com fundamento na nulidade da formação do conselho de sentença? Resposta, não, pois o tribunal está limitado ao conteúdo da apelação apresentada pelo Ministério Público. Ou, não, pois decisão em contrário prejudicaria a ampla defesa e ou contraditório, tendo em vista que não foi rebatido em contrarrazões. Você nem... É que ele falou, ou se você bateu nesse aqui, que é o mais correto, ele já te dá 0,55. Bateu no não e explicou, né? Não por quê? Não, tendo em vista que a nulidade não foi ventilado pelo Ministério Público no recurso dele. Na forma do enunciado 713 da súmula não vinculando o STF, ou do enunciado 160 da súmula 160, 0,10. Beleza? Não, a pontuação vai, a pontuação 1, por exemplo, questão 3, 1. Agora, a forma que eles pontuam é justa, cara. É justa, sabe por quê? Porque esse 1, eu tenho que distribuir ele para o argumento. É o que eu sempre falo, falar,
até papagaio fala. Agora, eu quero ver provar. É bem assim, ó. Além de falar, ele tem que provar. E se prova na lei. Entendeu? Isso. Assim fica... Você corre o risco de acertar. É tudo ou nada. Então, desse jeito, você pode até perder o artigo. Mas falou, você ganha. Aí, quem não falou sobre a súmula, perdeu 0,10, cara, só. Mas falou, não, é nulo. Não é nulo porque o MP não recorreu. Ganhou 0,55. Entendeu? Você já pensou se não tivesse esse aqui, ó, e fosse direto, e o cara errou só um pedacinho? Aí para você ele dá 0,5, para outro ele dá 0,8, para outro ele não dá nada. Fica sem... Apesar de ser uma prova subjetiva, os critérios de correção têm que ser objetivos, para não proteger alguém. Porque, para aí, bicho, eu só errei um pedaço, você me deu... Só errei a última parte, você me deu 0,3. E para fulano de tal que errou a mesma coisa, você deu 0,8. Tá? Fica muito aberto. A... $150, salvo melhor, 150. É 5 páginas, é 5. $30. Até 30. E as questões ele vai colocando assim, ele é dividido lá, questão por questão, você vai botando só A e B. Não. Ó, uma folha, questão 1. Questão 2. Pode ser A, B, C e D. E depende. A única coisa que se tiver A, B e C na resposta, não faça tudo junto. Resposta o A, responde o B, responde o C. Senão os caras não vão pontuar. Pô, mas 30 linhas, irmão? Pô, se você escrever mais de 30 linhas para a resposta aí, pode... Não. Letra A. A pergunta é, houve a prática do crime de corrupção passiva? Não. Ponto. Uma vez que... Pronto. É possível a aplicação da suspensão condicional da pena? Sim. Vírgula já. Uma vez que... Só coloca sim. E não. Não vai. Não vai. Não vai nem pontuar, cara. Não vai nem pontuar. Não, tem que colocar. Senão eu ainda vou dizer para você. Senão não vai corrigir. Hein? Vai te pontuar só lá na base legal. Não pontua no fundamento, na argumentação. Você vê que aqui... Oi? Esse aqui é a resposta dela. Não criei nada, eu só tirei Ctrl+C, Ctrl+V. Ó. Não. Essa aqui é a resposta dela, não é minha, não. Isso aqui eu te copiei de lá, para mostrar para os senhores. A decisão dos jurados, olha a pergunta dele. Letra A, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos? Antes a gente colocava assim, ó. A questão pergunta se a decisão do jurado... Não precisa mais colocar. Não, esquece. A questão vai estar bem assim, ó. Aqui é a questão. Aqui é a questão. Pá. Aí daqui para cá você tem 30 linhas. Letra A, não. Letra B, sim ou não. Na dúvida você coloca sim barra não. Na dúvida, sim barra... Entendeu? Um cacete vai colocar essa porra. Sim ou não, depende de que... Você está entendendo? Não, cara, não. Antes, ó, a questão versa sobre isso. Cara, não, cara. O cara tem milhões de provas para corrigir.
Pss, pss. Vamos lá? Hein? O que é, irmão? Ah, o colega falou o seguinte, ó, e se não tiver dividido em A e B? Aí tudo bem. Aí você responde direto. Mas sem precisar fazer referência. Sem. Ó, a situação apresentada, há algum caso de nulidade? Ou então, ao ser questionado pela família, se há alguma medida jurídica a ser apresentada, você como advogado responda. Lá você vai responder direto. Sim, a medida jurídica é a liberdade provisória com base no artigo tal, tendo em vista ele preencheu os requisitos. Isso. Essa divisão, cara, essa divisão aqui, ó, é só se a questão dividir em item. Cara, eu fiquei com dó do guri. Ele trabalha no Ministério Público Federal. O guri sabe tudo de penal e processo penal, reprovou na AB, cara. Você pega a pergunta, a resposta do cara, tá brilhante a resposta. Tá brilhante. Só porque ele não dividiu. Só porque ele não dividiu. Não, ele respondeu direto. Tipo, aqui ele colocou assim, ó. Ele viu que tinha duas. Ele pegou assim, ó, direto. A decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos por causa disso, ponto. Verifica-se também que não poderá o tribunal... Pô, cara. Recorri para ele, não foi. Verifica-se também. Sabe por quê? Não? Porque está no provimento, cara. Está no provimento falando que você tem que responder de acordo. Entendeu? É. Que ordem? Pode, desde que você começa lá na 15ª linha, não tem problema, entendeu? Deixa aqui para cima, não tem problema. Tem cara que, inclusive, consegue escrever assim, vai lá no 30 e começa de lá para cá assim, ó. Também, também pode. Também pode. Não pode inverter, irmão. Não. Oi? Nada. Mas aí também não. Não. Eu sei o que você está falando, eu vou aproveitar minhas linhas para... Não. Fechamos? Fechamos? Princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, nemo, tenetur, cdtgere, tranquilo, está lá no artigo 5º, inciso 63. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si, tá bom? Desse princípio, alguns desdobramentos no processo penal, já que isso aqui é a Constituição Federal. Reprodução simulada, está lá no artigo 7º do CPP. Na reprodução simulada, se você verificou na sua questão, na sua peça, que o investigado ou réu foi obrigado a participar, nulidade por ofensa ao artigo 5º, inciso 63, porque ele não é obrigado a participar da reprodução simulada, beleza? Você designou, mas errou a base legal. Não é isso? Ah. Ó, por isso que fala, ó, não vai considerar. Você não é obrigado nem a colocar ele, tá? Mas desde que você coloca o de cima. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Entendeu? Tá? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Oi? Inexigibilidade? Cara. Não. É. 7º. Vamos lá, senhores? Vamos lá? Fornecer material para exame grafotécnico. Isso aqui é um desdobramento. Tá? Fere esse princípio
se o investigado ou processado for obrigado a fornecer material para grafotécnico. Isso aqui, pessoal, é uma perícia para verificar a questão da letra. Isso, da escrita. Entende? O documento, a questão está falando de falsidade documental. Será que foi ele mesmo? Chama o investigado e obriga ele a fazer um texto para fazer a grafotécnico. Nulo. Tá bom? Residográfico. Nulo. Tá? O sujeito não é obrigado a ir lá para falar assim, verifica se tem pólvora aqui na minha mão. Nulo. Tá? Perícia de voz. Também. Exame de etilômetro, bafômetro. Também. Não interessa, né? Pode provar por outros meios. Não é isso? Mas você está gritando na sua prova lá que foi obrigado a fazer o bafômetro. Tá? Aí tá valendo. Tá valendo. Por isso que se o cara pedir pra você fazer bafômetro, você já larga esse princípio dele. O problema é que aí ele vai provar de outro meio, cara. Cadê o pano? Cadê o pano? Vamos lá então? Sobre esse princípio. Mateus conduzia seu automóvel. Mateus conduzia seu automóvel em alta velocidade. Em razão da manobra indevida, acabou por atropelar uma vítima, causando-lhe lesões corporais. Com a chegada da polícia militar, foi solicitado que Mateus realizasse exame de etilômetro, bafômetro. Diante de sua recusa, foi informado pela autoridade policial que comparecer ao local, que ele seria obrigado a realizar o exame para verificar a eventual prática também do crime previsto no artigo 306, embriaguez. Diante da afirmativa da autoridade policial, Mateus, apesar de não desejar, viu-se obrigado a realizar o teste do bafômetro. Após conclusão do IP, com a oitiva e representação da vítima, foi o feito encaminhado ao MP, que ofereceu denúncia imputando a Mateus apenas a prática do crime 303, lesão corporal no trânsito. Prosseguindo as investigações com relação ao 306. Ainda na exordial acusatória, foi requerida a decretação da prisão preventiva de Mateus, pelo risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ele seria reincidente. Ele é reincidente específico, mesmo crime. Não é isso? Já que a única anotação constante de sua folha de antecedentes criminais, para além do presente processo, seria a condenação definitiva, pela prática de outro crime de lesão corporal culposa, praticado na direção do veículo automotor. No recebimento da denúncia, o juiz competente decretou a prisão preventiva dele. Considerando informações narradas, na condição de advogado de Mateus, responda aos seguintes itens. Poderá Mateus ter sido obrigado a realizar o teste de bafômetro, conforme informado pela autoridade policial? Não. Mesmo diante disso? A resposta é não. Não. Cara, é 1 linha e meia, você já ganhou todo o ponto. Não, tendo em vista que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, nos termos do artigo 5º, inciso 63, né? 63. Dá certo. Ponto final, acabou? E tem, se tiver algum item lá no pacto também. Nesse aqui não pontuou, tá? Aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá aqui, tá. Olha a resposta. Olha a resposta deles. Nesse aqui foi assim, ó. Não poderia Mateus ter sido obrigado a realizar o teste do bafômetro em respeito ao princípio de ninguém será obrigado a produzir prova contra si, ou, olha lá, esqueci desse nome esquisito, ele falou, ou princípio do nemo tenetur se detegere, 0,60. Não, mas olha só, pessoal, ele disse ou. Beleza?
B. Vamos lá? Vamos lá? Qual requerimento deveria ser formulado em busca da liberdade de Mateus, diante da decisão do magistrado que decretou sua prisão preventiva em razão de sua reincidência? E aí, pessoal? Vamos lá? Não, mas ó, prisão preventiva. Ele foi, prisão preventiva não precisa, lembra do trânsito julgado? Foi decretada a prisão preventiva dele. Por que foi decretado? Primeira coisa que você tem que ir, caiu prisão preventiva, você vai lá no artigo. Qual é o artigo que ele está sendo acusado? 303. Qual é a pena? Do CTB? 9.503. Ó, 6 meses a 2 anos. Beleza? 6 meses a 2 anos. O que fala o 303? Opa! Lesão corporal culposa. Agora você vai no 313 do CPP. Porque sempre que cair prisão preventiva para mim, eu tenho que ir do 311 a 313. 313, pessoal, vem tratar qual é o crime. Ó, você pergunta, Marciano, quais os crimes que admitem prisão preventiva? Eu falo para você, ó, quais os crimes? 313. Quais os crimes? Lá vai. Primeiro, crime. Então, crime doloso, pena mais que. Bom, já não cabe, porque o crime é culposo, não quer nem saber da pena. 2. Opa, então ele vai entrar nesse aqui, ó. Opa. Então ele entrou aí, não entrou, pessoal? Então ele entrou aí. Deixa ele preso? Não, porque, ó, aqui fala que tem que ser reincidente. Não reincidente específico, que ele faz aqui para pegadinha, ó. Ah, ele é reincidente específico, dane-se. O que a lei fala, é possível prisão preventiva em crime de reincidente doloso. O que é reincidência dolosa? O crime do passado foi doloso, mas o crime do presente também tem que ser doloso. Opa, ele está dizendo que o crime do passado é culposo? É, ué. Então, ele é reincidente? É, mas não é reincidente doloso. Então, você vai dizer, qual que é a resposta? Qual requerimento deverá? Relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista que a PP, desrespeitou os requisitos legais, quais sejam 313, inciso, aí você coloca 1, todos os incisos. Primeiro que a pena não passa de, o crime não é doloso. Segundo que ele não é reincidente em crime doloso. Ele pode até ser reincidente específico, praticou o mesmo crime. Se ele fosse doloso, mas doloso está valendo. Não, só reincidente. Em crime doloso. Não precisa ser específico. Você quer ver um reincidente em crime doloso que não é específico? O sujeito foi condenado no passado por 155. 155 é doloso. E agora, menos de 5 anos, ele caiu num 288. 288 é doloso. Olha que interessante. Mas o 288, a pena vai de 1 a 3. Ó. Não pode ter prisão preventiva? Pode. Porque é uma exceção ao inciso 1º. O inciso 1º é só para quem é primário. Aqui, ó, no reincidente doloso, não interessa a pena do segundo crime. Só reincidente. E não é reincidente específico. Mas é reincidente doloso. Oi? É um ou outro. Não. Esse aqui se for primário. Esse aqui se for reincidente. O terceiro se for violência doméstica. O 4 se for descumprimento de medida protetiva. Não, mas aí tá valendo para vocês, não tá?
Ah, não, é só o 3, desculpa. Aí vai para o parágrafo único. Exatamente. Pessoal, então, ó, aqui a resposta é não. A resposta é não. Caberá relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista que foi decretado de forma contrária à lei, tá? Não preenche os requisitos do artigo tal. Vamos ver como é que ele colocou? Olha lá. Olha como é que ele colocou, ó. O requerimento a ser formulado é relaxamento da prisão, 0,30. Sim, aí vem. Conforme artigo... Não. Não pelo seguinte, pessoal. Por que não usa o 310? Porque o 310, ele parte do pressuposto que um cara foi preso em flagrante. E aí, do flagrante, que você vai para o 310. Aqui não teve flagrante. Aqui, vou ser bem sincero para você. Aqui, ó, nem cabe relaxamento. Aqui cabe habeas corpus, cara. Entendeu? Aqui, ó, tecnicamente, esse examinador, se ele fosse comigo, ele não acertava essa aqui, ó. Porque, ó, só que, como ele colocou requerimento, pressupõe que requerimento é feito na primeira instância. O certo é ele colocar lá, diferente de habeas corpus, ou ele colocou. Qual requerimento a ser buscar a liberdade de Mateus diante da decisão do magistrado? Cara, se é diante da decisão do magistrado, bicho. Se o magistrado errou, quem que corrige a decisão dele? É o superior dele, é o tribunal, cara. Tanto é verdade que quando eles querem excluir o HC, ele fala, vírgula, diverso de HC. É. Entendeu? Mas aqui apontou com requerimento, e é requerimento, tá? Se na dúvida entre o HC ou não, HC é subsidiário. Você vai colocar isso aqui, que é o pedido para o juiz da primeira instância. Aí a resposta é, o requerimento a ser formulado é de relaxamento, 0,30, conforme o artigo 5º, inciso 65. Porque a prisão ilegal, olha lá para você ver, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Quem colocou inciso? 0,10. Tendo em vista que Mateus é reincidente na prática de crime culposo. Ou, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos do artigo 313. 0,25. Professor, e nada de botar PPL, PRD abreviado? Não pode, cara. Nem MP? MP pode. E sentença condenatória de estado julgado? Nem sei como é que se abrevia esse. Eu nem sei como é. Não. Não. O que você pode abreviar? Códigos, siglas conhecidas, né? Oi? Né? Não, na dúvida, mete extensa. Agora, CPP, CP, isso aí é tranquilo, isso aí você pode colocar. Entendeu? CF/88. Tá? Não tem problema. Revogação 316, exaurido o motivo da prisão. Quando terminar o motivo da prisão, a pergunta dele é interessante. Quando que eu vou pedir? Vamos transformar esse trem aqui, ó. Imagina que esse aqui, ó, tudo que está escrito aqui, aí ele continua assim, ó, a prisão dele, esquece, o crime está tudo certo, virou um crime doloso, tal, pedir parará, tudo certo. A prisão de Mateus se deu em virtude de ter ameaçado a testemunha João da Silva. No dia 25 do mês tal, a testemunha João da Silva foi ouvida. Porém, o juiz ainda manteve a prisão dele. A testemunha foi ouvida, não obstante, continua preso. Diante da situação hipotética, responda. Qual é o requerimento? Aí sim, pedido de revogação da prisão preventiva. Aí não mais relaxamento. Por que isso? Por quê?
Porque qual a diferença do relaxamento para revogação? Prisão ilegal, relaxamento, revogação, prisão desnecessária. Até o dia da audiência era necessária, agora virou desnecessária. Beleza? Vamos terminar aqui, porque aí eu volto. Outros, agora é mais rápido, tá? Outros princípios que vocês deverão também observar. Ninguém será preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita, fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, propriamente militar, tá. Isso aqui, os senhores vão ter esse material só para recapitular, tá? Só pode ter prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária. Prisão de qualquer pessoa ou local onde se encontra será comunicado imediatamente ao juiz, à família do preso ou à pessoa prejudicada. Lembrando aos senhores que, segundo o CPP, a Constituição colocou MP aqui, pessoal? Não. O CPP coloca, além do juiz, além da família e o Ministério Público. A prisão em flagrante deverá ser também comunicado ao Ministério Público. Isso quem diz é o CPP e não a Constituição Federal, tá? O preso será informado de seus direitos, entre os quais é de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, tá? Pessoal, esse aqui também, ó. Direito ao silêncio. Beleza? Pessoal, esse aqui é o princípio, tá? Esse é o princípio do nemo tenetur se detegere. O preso tem direito à identificação do responsável por sua prisão e interrogatório. A prisão ilegal será imediatamente relaxada, já vimos. Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória. Qual o pedido? Liberdade provisória. Agora sim, com base no 310 e também o 55, 50, 66. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Esse aqui é perigoso, pessoal. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Ninguém é obrigado a reprodução simulada. Ninguém é obrigado a fornecer material para exame de perícia. Mas ele é obrigado a submeter a identificação criminal quando previsto em lei. Porque às vezes o cara narra um monte de coisa para você e para você apontar nulidade, a gente, ele tinha carteira, não podia ser identificado civilmente. Pode sim, desde que nas hipóteses previstas em lei. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada, nós vamos estudar ação penal. A todos no âmbito judicial administrativo são assegurados razoável duração do processo. E na fase da investigação a gente fala depois. Beleza? Se por... Quando, por exemplo, um crime envolve um estupro envolve menor de 18, só que ela não comprovou com documentação a idade dela. Aí ela apresentou lá um negócio na escola, matrícula, mas não comprova lá a data de nascimento. Não importa a questão dela estar matriculada numa escola que também não fala se é nível superior. Aí, deixa eu só perguntar. E por que, o que tem isso a ver com o crime de estupro? Porque qual o reflexo? Ah, entendi. 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 Quem mata isso aí, pessoal? Artigo 93 e 94 do Código de Processo Penal. Isso chama-se questão prejudicial. E mais ainda, pessoal, vê o artigo 156 para você ver. Não, vamos para o 156 primeiro, na verdade. CPP. 155, parágrafo único, eu acho. 155, o senhor fala? Do CPP. Não, mas a pergunta só é interessante. A pergunta dela é o seguinte: o juiz é livre para apreciar a prova ou ele tem vinculação? Morre no parágrafo. Qual que é o 155? Parágrafo. Somente quando ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Vê se logo embaixo ele falar 92, 93, 94. Então, pessoal, a pergunta dela é o seguinte: a pessoa não tem documento para provar a idade. Tem como aplicar a qualificadora? Não. Não tem por quê. Veja bem, o juiz está adstrito
a lei civil. Como que se prova filiação, parentesco, idade? Pelo documento. Se não tem, beleza? Agora, se você falar... Entendeu? O que vai ter que fazer? Ele vai ter que retirar a qualificadora por ausência da materialidade da qualificadora. Não do tipo penal, da qualificadora. Agora, veja bem, pode o juiz, pessoal, pode o juiz parar o processo. Pode o juiz. Aí, vamos lá? Qual a medida, aí tem uma questão dessa, qual a medida a ser adotada pelo magistrado para sanar a situação do documento? Suspender o processo, tendo em vista que se trata de questão prejudicial, questão prejudicial obrigatória. As questões prejudiciais, nós temos a facultativa e a obrigatória. O que é uma questão prejudicial? Com certeza. Mas porque às vezes a questão pergunta, qual é o que vai fazer? Então a questão é, o magistrado precisa de um documento civil para provar o quê? Para provar parentesco, para provar idade, para provar estado civil. O que é estado civil? É solteiro? É casado? É óbito. Tá certo? Isso aqui, quando for imprescindível para julgar o mérito. Pessoal, por isso que chama, questão. Como é que eu falei o trem? Questões prejudicial. Questão prejudicial de mérito, que não se confunde com extinção de punibilidade. Entendeu? Às vezes, numa preliminar, você pode alegar a extinção de punibilidade, mas também você pode alegar a questão prejudicial. A questão prejudicial significa, juiz, você tem que resolver esta pendenga, esta questão, porque atrapalha o mérito. Vou te dar um outro exemplo. O sujeito está sendo acusado por furto. E foi acusado pela esposa. Mas ele não mora com a esposa, eles fizeram um contrato de gaveta, um casamento, só para mudar a nacionalidade e tal. Dane-se. Entendeu? Dane-se, né? O cara casou só de mentira e depois ele furtou a companheira, que não é companheira. Juiz, você está vinculado ao que diz a lei. Entendeu? Você está vinculado, você não pode. E se a escusa absolutória fala o seguinte, que não pode ter furto entre esposa e esposa, já era. Então, nesse caso, o que o juiz tem que fazer? É uma questão prejudicial para o processo e manda resolver. Agora, as questões prejudiciais são de duas formas. Nós temos a facultativa e a obrigatória. Certeza que vai ter um item falando para você, que trata-se de questão prejudicial obrigatória. Obrigatoriamente, o juiz não pode ir por mérito, tendo em vista o artigo 155, parágrafo 1º, que fala que o juiz fica adstrito à lei civil. E uma facultativa? Aquilo que ele mesmo pode resolver. Ele não precisa da vara de família, ele não precisa do cartório, ele mesmo pode resolver. Você quer ver uma questão prejudicial facultativa? Eu empresto a moto para ele. Ele sabe que a minha moto não tem documento. Documento de veículo e moto só presta para uma coisa, regularizar você no Detran, cara. Porque o Código Civil fala que o bem móvel, se a propriedade se prova com a tradução. Se o bem... Então, o que acontece? Ele empresta a minha moto, sabe que a moto não está no meu nome, porque eu comprei não sei de quem, e depois ele não quer entregar a moto, cara. Entende? Eu vou lá e tomo a moto dele, que estava na rua, porque se eu tomar na casa dele, eu pratico o exercício arbitrário. Ele vai e registra um BO contra mim, de furto. No dia da audiência, eu falo, excelência, essa moto é minha. Tanto é verdade que nós temos até uma ação lá na 3ª Vara Civil questionando a propriedade dessa moto. Entendeu? Já está para sair sentença lá,
eu não tenho nenhuma testemunha para ser ouvida aqui, excelência, porque as testemunhas foram ouvidas lá e todas mudaram para o estrangeiro. O juiz falou assim, para aí, eu vou esperar sair essa sentença lá. Ele pode suspender, mas para aí, pô, nós estamos questionando propriedade. Propriedade é Estado civil? Não. Propriedade, ele pode provar de qualquer meio, por outro meio, por testemunha e tal. Nesse o juiz suspende se quiser. Essa é a facultativa. Na obrigatória, todas as vezes que relacionar ao estado da pessoa, e não a bens, estado da pessoa, o juiz é obrigado a parar o processo. Então, nesse caso, agora, claro, não tem como fazer, é que ele falou, nós não vamos pedir para fazer, desclassificar o crime.